Então vamos lá, Apocalipse 5, no verso 1. Isso aqui é uma visão, né, que o apóstolo João, né, lá na ilha de Patmos, né, onde ficam hoje as ilhas gregas, né, onde ele teve a revelação a respeito, né, das coisas que haviam de vir, a revelação do trono de Deus. Então ele fala assim: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono, aqui é Deus, né, que está no trono, né, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Bem, selos, irmãos, já ouviu alguém falar assim: ah, fulano está selado para que aconteça tal coisa, né? Ah, não, a vida daquela pessoa está selada, né? É o destino dela. Selo tem a ver com aquilo que está marcado. Para que uma carta chegue no seu destino, o que você faz? Você põe o selo. Então o selo, ele é como uma garantia. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele também é um selo na nossa vida, amém? Selo de que nós sabemos que nós vamos para o céu, aleluia. Se você está com dúvida, você vai para o céu, você vê se você tem o selo. Se você está selado, a carta vai chegar no lugar certo, amém? Para chegar no lugar certo, o selo é o Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo nos testifica a respeito da salvação. Se você tem o Espírito, se você quer saber se você é salvo ou não, é só verificar se você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, por isso, ele é o selo. E quando você sabe desse selo, você testifica, você tem a certeza de que você é a carta que vai chegar no lugar certo, amém? Mas aqui fala de outros selos, né? O apóstolo João aqui vai falar desse livro, né? E esse livro, ele tinha alguns selos, ou seja, ele tinha algumas coisas a respeito dele, né? Eu já vou adiantar para você que esse livro é o livro que está escrito o nome de todas as pessoas, todo ser humano, todo aquele que é nascido de carne, ele está nesse livro. E todo aquele que é nascido de carne tem esses selos sobre a sua vida. Então diz assim: e vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então, é uma pergunta. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então veja, irmãos, esse livro não era uma coisa boa. Vocês concordam comigo? Porque o apóstolo João, ele estava chorando. Por que ele estava chorando? Porque ninguém era digno de tirar os selos do livro. Por isso ele chorava, porque esse livro, irmãos, vocês vão ver aqui pelo conteúdo dele, era o livro das maldições. Então todo ser humano que nasceu de carne, todo ser humano que herdou o pecado, ele nasce debaixo de maldição. Domingo passado nós tentamos ler aqui um pouco de Deuteronômios 28, né? Lá pelo 4º versículo nós já paramos de ler, porque são muitas as maldições. E esse livro aqui, nós vamos ler o conteúdo dos selos, é um livro de maldições. E a tristeza do apóstolo João, qual que era? Ninguém era digno de poder remover esses selos. O que eram os selos? Eram as maldições por causa do homem, do pecado do homem. Então ele chorava porque ninguém era digno de tirar a maldição sobre a vida dos homens, né? No 4 lá, eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem o ler, nem olhar para ele. Agora no 5, e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eu quero dizer que Jesus Cristo, pelo seu sangue, comprou o direito sobre todo homem, sobre toda a terra, céu e debaixo da terra. Ele tem autoridade. E ele se tornou digno de poder tomar esses livros da mão de Deus e desatar esses selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são estes os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ou seja, Jesus toma o livro da mão de Deus. E havendo tomado o livro, os 4 anciãos e os 24 anciões, os 4 animais e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro,
tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Eu quero dizer que, irmãos, nós estávamos selados, havia um destino de maldição sobre as nossas vidas, e Jesus Cristo, através do seu sangue, Ele comprou o direito sobre as nossas vidas, e agora Ele pode pegar esse livro das maldições na mão de Deus, e retirar um por um desses selos. Amém, irmãos? Eu falei que hoje vai ser um dia profético. Por quê? Nós vamos orar o conteúdo, nós vamos ler aqui o conteúdo de cada um desses selos. E eu quero orar e ministrar na sua vida, para que seja removida todas essas maldições que o Cordeiro retirou por causa do seu sangue. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar do livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, que era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. E eu vi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há a dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, a honra, glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém. Então aqui é a visão de João a respeito dessa cena. E agora Jesus, lá no capítulo 6, vai começar a abrir os selos. Amém? Então o primeiro selo, a Bíblia fala, Apocalipse 6, no verso 1. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Bem, como eu falei, irmãos, o teor desses selos, você vai ver aqui, em todos os outros, não é algo agradável. Eu já vi pessoas falar que esse cavalo branco é o evangelho, que ele sai para vencer. Mas é interessante, fala que ele tem um arco, mas ele não tem uma flecha. Ele tem um discurso, ele tem um ensino, ele tem uma postura de guerreiro, mas ele não consegue atingir o inimigo. Por quê? Ele não tem, ele é um cavalo falso, Se você for ver Jesus também, lá em Mateus, quando fala desses 4 selos, ele começa falando, muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. E aí Jesus fala na mesma ordem desses selos. Então, esse primeiro selo, irmãos, ele não é algo bom, mas ele fala a respeito do engano, Eu coloquei aqui o primeiro selo, é o engano, é a mentira, é a confusão. E eu quero dizer que o primeiro selo que Jesus removeu, está removendo das nossas vidas, é o selo do engano. Toda mentira desse mundo, toda ilusão, toda distração que esse mundo tem proporcionado na vida das pessoas. Irmãos, considere, o ímpio, ele vive uma ilusão, As pessoas, elas são enganadas, Elas acham que a felicidade está naquilo que elas compram, está nos lugares que elas frequentam, em ter uma conta bancária cheia de dinheiro. E as pessoas nesse mundo, elas vivem iludidas, vivem correndo atrás de vento, vivem acabando com as suas vidas para trabalhar, para ganhar as coisas, achando que isso vai fazer delas alguma coisa, vai fazer pessoas melhores, que elas vão desfrutar. Mas eu quero dizer que na nossa vida, o selo do engano foi removido. Os nossos olhos foram abertos para o evangelho da salvação, irmãos. O apóstolo Paulo fala que nós, depois de termos a revelação de Cristo, se nós ainda vivemos como as pessoas desse mundo vivem, nós somos as piores das pessoas, porque nós éramos cegos e agora os nossos olhos veem ao Senhor. Eu quero dizer que o selo da mentira, o primeiro selo, o selo do engano, o selo da confusão, foi tirado das nossas vidas. Amém? Coloca de pé, vai ser o primeiro, nós vamos orar por cada selo aqui.
Mas a palavra de Deus então fala agora em Apocalipse 6, no verso 3. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal, dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, agora o vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Eu quero dizer que o segundo selo que foi removido do livro, o segundo selo que foi removido das nossas vidas, aqui fala que nesse selo, né, o cavaleiro foi dado o quê? Que tirasse a paz. Eu quero dizer que hoje Deus deu através de Jesus a sua paz. Jesus falou: eu vos dou a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, mas eu verdadeiramente os dou a paz. Eu quero declarar a paz sobre a vida, porque o selo da contenda, ou da rixa, né? Da briga, da falta de paz, da inquietude, da ansiedade, foi retirado das nossas vidas. E hoje nós temos paz para com Deus. Amém, meus irmãos? Sabe, as pessoas elas vivem, né, na inquietação. Eu lembro quando eu vou ministrar no cursão, e a Bíblia fala que a paz de Cristo, né, seja o árbitro no vosso coração. O cristão é alguém que precisa andar em paz, irmãos, né? Quando a paz é retirada de você, é porque o Espírito Santo está dizendo algo. Mas o nosso modo natural é viver em paz, né? Mas a gente não percebe como que as pessoas do mundo vivem a inquietude, né? Vivem na ansiedade, vivem preocupadas, não sabem o que vai ser da vida delas, né? Estão o tempo inteiro com medo. Mas o Jesus é quem fala, irmãos: não andeis ansiosos com o que comer, nem com o que vestir, né? Olhai os pássaros, né? Olhai as flores, né? Deus cuida de todos eles, né? Nós não temos que nos preocupar com essas coisas. Nós temos um Pai que cuida da nossa vida. Eu quero dizer que pelo sangue de Jesus, da sua vida, foi removido esse selo, né? Esse selo, nós estávamos selados para viver uma vida de preocupação, uma vida de inimizade com Deus, uma vida de ansiedade. Mas eu quero declarar sobre sua vida que por causa do sangue de Cristo, isso foi removido da sua vida. Isso não pertence mais a você. Aleluia, vamos declarar? Fica de pé mais uma vez. Bora, meu povo, bora. Aleluia, esse foi o segundo selo. Terceiro selo que foi removido. Apocalipse 6, no verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado, tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Bem, irmãos, o que significa isso aqui, né? Esse é o 4º cavalo, o cavaleiro, né? O cavalo preto, né? O que ele significa? Fala a respeito de crise, né? Aqui diz assim: uma medida de trigo por 1 de dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 de dinheiro. Então isso aqui está falando a respeito da miséria, está falando da crise, da falência, da pobreza. Sabe, todo ser humano, ele nasceu debaixo dessa maldição. Prosperidade é de Deus, generosidade é de Deus, mas aquilo que é humano é a miséria. Por isso que Deus insiste tanto para que a gente seja generoso, irmãos. Nós precisamos aniquilar, nós precisamos amortizar essa nossa herança ainda de miséria, né? De ter medo de poder entregar as coisas, porque hoje nós temos uma filiação da parte de Deus, sabe? Nós somos prósperos. Deus quer mudar a nossa chave da miséria para a abundância, porque o selo, né? Jesus, quando comprou também com o sangue, Ele comprou para que nós pudéssemos ser prósperos, para que nós pudéssemos ser abundantes, para que a gente possa fluir, irmãos, amém? Tudo que é de Deus, Ele flui. Todo milagre que Jesus fez foi milagre de abundância. Nós temos que deixar o velho homem, a velha natureza, que é a natureza da escassez, a natureza da miséria, a natureza do egoísmo, né? A natureza da falência, e entrar na natureza de Deus, que é a natureza de abundância, que é a natureza, né, tudo que Deus faz é rico, é cheio, é abundante, flui, amém? Na Bíblia você vai ver
todas as vezes que você vê água parada na Bíblia significa morte. Sempre que Deus fala de água, são águas correntes, são rios que fluem. A Bíblia fala que no nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Eu quero dizer que nós temos para poder oferecer, nós vamos ter muito mais, amém, irmãos? Porque o selo da miséria foi removido das nossas vidas, amém? Fica de pé, vamos orar por isso então. Quarto selo, Apocalipse 6, no verso 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, ou seja, de homicídio, com fome, né, por causa da escassez, com peste, por causa de doença, e com as feras da terra. Eu quero dizer que esse selo da enfermidade, o selo da morte, foi removido das nossas vidas, pelo sangue do Senhor Jesus. A Bíblia fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não existe mais o selo da pestilência. A Bíblia fala que lá no Salmo 91, o Senhor nos livra da peste perniciosa. O Senhor nos livra de todo mal. Se porventura o diabo tentar, nós podemos orar com autoridade e falar: esse selo, eu não estou mais selado com esse selo. Amém, meus irmãos? Eu não sei se na sua família tem caso de pessoas com câncer, mas eu quero dizer que foi removido esse selo da sua vida. Todo o problema, todo o espírito de morte, pessoas que têm experimentado, né, mortes repentinas na família, eu quero dizer que esse selo foi removido da sua vida. Você foi chamado para ter vida em abundância. Tudo na sua vida, né, Deus removeu a morte da sua alegria de viver. Você sabe, morte não é apenas física, irmãos. Tem pessoas que estão vivas, mas que já morreram, já perderam o entusiasmo, já perderam a alegria, já perderam a vontade de fazer as coisas. Eu quero dizer que isso foi removido da sua vida. Toda a pestilência, toda a enfermidade, toda a morte, o Senhor Jesus removeu esse selo das nossas vidas. Nós estávamos selados para isso, irmãos, mas Jesus removeu esse selo das nossas vidas, amém? Se coloca de pé, vamos orar então. Apocalipse 6, no verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então aqui é o clamor dos santos. Mas aquele selo fazia o quê? Com que a voz deles fossem abafadas, né? Olha o que diz aqui, que aberto o quinto selo, João viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho, e clamavam com grande voz: até quando o Senhor não vai julgar e vingar o nosso sangue, né, sobre os que habitam? Então aqui fala, irmãos, que a voz deles não era ouvida, né? Havia um véu que separava a voz deles de Deus. Mas Jesus Cristo, quando morreu, Ele nos deu acesso ao Pai. Hoje, quando você fala, você é escutado por Deus. Deus está te ouvindo nesse momento. Quando você pede algo, você tem um Pai nos céus que te ouve. Eu quero declarar que o selo, né, o selo que fazia com que o Senhor não se inclinasse os seus ouvidos para te ouvir, foi retirado nesse momento. Hoje o Senhor, Ele te escuta. Hoje você tem o acesso livre ao Senhor. E hoje você pode pedir com o Filho, né, a justiça de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos declarar isso então. Sexto selo, irmãos. Apocalipse 6:12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como saco de sílico, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Aqui fala a respeito do juízo de Deus. Eu quero dizer que todos nós estávamos, né, debaixo do juízo. Todos nós estávamos fadados a ter que prestar contas para Deus por tudo aquilo que nós fizemos. E aqui fala do juízo das pessoas, né? Se você continuar lendo aqui no 6, as pessoas vão se esconder da face de Deus. Mas eu quero dizer que hoje nós não precisamos mais nos esconder de Deus. Hoje sobre nós há o sangue do Cordeiro. O selo do juízo foi removido. Esse é o sexto selo que foi removido das nossas vidas. Amém?
O sexto selo é o juízo, é a consequência do pecado. Mas o sétimo selo, irmãos, fala da ira de Deus, da ira de um justo Deus contra o homem que foi transgressor. E então ela está lá no capítulo 8, diz assim, Apocalipse 8: e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Bem, é um texto longo aqui em Apocalipse 8, mas as 7 trombetas são 7 juízos de Deus. É aí mesmo, aí que vai começar, né, a perseguição, aí que vai começar as coisas, né, que a gente lê mesmo em Apocalipse, né, de chuva de fogo, né, das coisas de destruir a terça parte da terra, porque essa sim é a ira de Deus, né? Vejo aqueles pregadores da lei, né? Deus está irado com o povo brasileiro. Filho, você não entendeu ainda qual que é a ira do Senhor, né? A ira do Senhor não é dar a Dilma, não é dar o Lula como presidente. Na hora que você vê a ira do Senhor, você vai saber. Hoje nós estamos no tempo da graça, mas vai vir o tempo, né, da ira do Senhor. Como eu falei no capítulo 7, se você depois quiser ler, a Bíblia fala que Deus selou aqueles que estavam aqui, para que nenhum mal acontecesse com eles. Mas vai ser muito ruim estar aqui, irmãos. Nós temos que querer ser arrebatados e estar com o Senhor. Amém? Eu vou ministrar sobre arrebatação. Não sei se vou ainda, eu queria fazer agora em dezembro, mas o pastor Marcos Nogueira, né, disse que vem aqui lançar o livro dele. Provavelmente nós vamos fazer um seminário na primeira semana. Mas acredite em mim, o sétimo selo, né, e dentro desse selo tem 7 pragas, 7 maldições de Deus. E a Bíblia fala que Jesus, o Cordeiro perfeito, removeu o selo da ira de Deus sobre as nossas vidas. Todos nós tínhamos esse selo. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, mas que Jesus nos reconciliou. Esse é o último selo que foi tirado das nossas vidas. E eu queria orar com você agora sobre isso. Amém?